Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus já dizia: por que me chamais de bom? Só há um bom, o grande mandamento. E qual é o grande mandamento? Amar somente o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. Sempre para cumprir é necessário a perseverança através daquele que cumpriu. Ninguém por si mesmo é cumpridor, assim como ninguém se cumpriu pela lei. Ele já dizia com aqueles que o encontravam com pedra: por quais destas obras vos tenho feito, vós quereis me lapidar? E eles diziam: por nenhuma delas, mas porque tu, sendo homem simples, querendo passar por Deus, e porque cura ao sábado. Aquele que dizia: qual de vós não desamarra o seu animal ao sábado para lhe dar água? Não é lícito fazer o bem ao sábado? E assim ele tudo incumpriu, até mesmo para ser martirizado, aonde no mínimo detalhe, até que seus ossos não seriam quebrados. Aquele que diz: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aquele que assim como fez e assim aquele como faz, alcança o perdão daquele que tem poder e autoridade para perdoar os pecados. Porque se não perdoar as ofensas, não se alcança o perdão. Se não perdoar aqueles que nos ofendem, não se alcança as nossas ofensas daquele que tem poder para nos perdoar os pecados. Aonde ele assim nos ensina: todo assim que procede acumula brasa vivas sobre a cabeça dos vossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. Se teu inimigo tiver fome do pão da vida, onde muitos, ele disse: por que investis naquilo que é terreno e não investis no alimento que não perece? Aonde aquele que tem o discernimento e é espiritual investe no alimento do alto, a sabedoria, o maná, sem fermento, sem hipocrisia. Por isso se teu inimigo tiver fome, dê-lhe o pão, não aquele que entra pela boca e sai pelo esgoto, mas aquele que entra pelo ouvido e penetra o íntimo. Mas muitos, quando ouvisse a sã teologia de Cristo, sentiriam como cócegas, comichões em seus ouvidos, pois reuniram-se mestres para si mesmo e anunciam suas zombarias, somente aquilo que lhes é agradável aos seus próprios interesses, motivações pessoais e individuais, aonde se acumula cada dia iniquidade sobre iniquidade. E ainda que naquele grande dia diga: Senhor, mas eu expulsei demônio em seu nome, eu fiz curas e sinais, aonde ele diz que até mesmo os escolhidos, se não ficassem firmes no discernimento, seriam enganados, pois fariam até mesmo fogo cair do céu, sinais ilusórios operados por aquele que a palavra diz que não é de admirar que os próprios Satanás se disfarça
de anjo de luz, aonde há que se perseverar segundo aquele que nos ensina. Se teu inimigo te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Por isso, perseverai, sempre fazendo a vontade daquele que nos recrutou para a boa obra, e perseverai tanto em palavras como em atitudes agradáveis, de um caráter sempre renovado, do que não tem que se envergonhar, mas como aprovados, e o nome escrito no livro da vida, aonde tem que ser perseverante até o fim, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas, a palavra de Deus, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito, aonde o verbo que era Deus e estava com Deus e se fez carne, fez sinais que nenhum daqueles sacerdotes terrenos foram possíveis fazer, e seria impossível enumerar a todos, aonde ele disse, de agora em diante, bem-aventurado, aonde se apresentou a Tomé com o corpo ressurreto, sim, aquele que esteve morto, passou pela morte de cruz, o grande espetáculo no Monte das Arábias, e se apresentou diante de Tomé e disse: toque, vê o meu lado, porque me viste, crestes, de agora em diante, bem-aventurados que não viram e creem. Aleluia! Farão as mesmas obras, obras maiores, porque eu vou para o Pai, e nós recebemos o batismo crendo de todo coração, de todo entendimento, que é desviar do mal de toda a nossa alma, de todas as nossas posses, o batismo com o Espírito e com fogo, com a ascensão de Cristo, a unção que despedaça todo jugo e permanece, santificando e purificando enquanto há tempo, fazendo a perfeita e agradável vontade daquele que nos recrutou e não a nossa. Assim como ele disse, quando alguns diziam que podia beber daquele cálice, e ele dizia: não podeis, porque ele é o unigênito do Pai e primogênito de toda a criação, sabedoria gerada no seio do Pai, e também o primogênito de toda da ressurreição, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia, pois ele disse: eu sou a vida e a ressurreição. Aleluia! E todo aquele que crê nele, que crê em Deus e confessa o Filho, se confessa de boca e crê demonstrando, tanto em palavras como em atitudes, dia após dia, ele não tem prazer na sua alma se alguém retrocede, e persevera, aonde bem-aventurados sois aqueles que perseverarem até o fim, porque ele é fiel e experimentado em dores para nos manter até o fim. Assim como aqueles que passam pelo sofrimento, nem se compara com os sofrimentos momentâneos e passageiros, nem se compara com a glória que há de se vir, tanto nesta vida como na vida vindoura. Por isso, perseverar, e até aqui nos ajudou o Senhor.